Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Elias falando aqui. A ideia é trazer uma série de conteúdos para vocês sobre metabolismo, sobre os tipos de trofia, quimiotrofia, fototrofia, mas decidi iniciar falando sobre fototrofia anoxigênica, que por sinal é a forma mais antiga de fototrofia na Terra. Bora então explorar isso comigo? Vamos lá? Então, assim, para começar é interessante a gente falar sobre conceitos básicos, tá? O que é fototrofia anoxigênica? Diferente, então, da fototrofia oxigênica, que produz oxigênio, a fototrofia anoxigênica ela não produz porque ela não utiliza água, tá? As plantas, as algas, uma série de organismos utilizam a água como fonte, tá? De elétrons para o seu metabolismo. A fototrofia anoxigênica não utiliza, então ela vai produzir outros subprodutos, diferente do oxigênio, tá? É importante a gente lembrar, quando vocês estudaram fotossíntese, vocês viram que a água, mais o gás carbônico, formava lá, mais a luz solar, formava a glicose, né? Por quê? A água ela é quebrada pela planta, produzindo o oxigênio, e ela utiliza esses elétrons para uma série de reações que a gente vai entender futuramente, tá? Mas por hoje é interessante a gente saber que a fototrofia anoxigênica, ela não libera oxigênio. Ao contrário, ela vai produzir outros subprodutos. Por exemplo, ela pode usar H2S, ela vai liberar enxofre elemental, né? Então ela pode liberar compostos relacionados ao ferro e ao hidrogênio também. Dependendo do tipo de substrato, tá, que ela está utilizando, ela vai liberar outros tipos de subprodutos, beleza? Então ela é muito importante também, porque os organismos que realizam esse tipo de fototrofia estão presentes em ambientes e eles são ecologicamente importantes, beleza? Quem são esses organismos? Quem são esses caras que realizam esse tipo de fototrofia? Bactérias púrpuras, exemplo Chromatium e Thiocapsa, bactérias verdes sulfurosas como Chlorobium, bactérias verdes não sulfurosas como Chloroflexus, que é bem estudada, heliobactérias e algumas acidobactérias. É bem diverso, né, o grupo de micro-organismos. Ou seja, apesar de você não conhecer, elas estavam ali, viu? Vamos dar valor a esses carinhas, né? E, cara, o foco dessa aula é que você entenda o mecanismo, tá? Para você que nunca viu e vai estudar isso e vai fazer o Enem, vai fazer a prova de vestibular, tá estudando na faculdade, tá? Eu quero que você entenda o mecanismo aqui comigo, beleza? Então, como é que funciona isso? A luz, ela incide nessa célula e essa célula ela tem embebida na sua membrana plasmática, né? Lembra lá do mosaico fluido, tá? Que tinha uma série de proteínas na membrana citoplasmática. Aqui na membrana citoplasmática dessas bactérias, a gente tem uma série de moléculas, clorofila, citocromos, ATP sintase, beleza? E elas estão organizadas, tá? Elas não estão jogadas aleatórias na membrana, tá? Elas estão organizadas, lembre disso. Sendo assim, a gente tem duas moléculas importantíssimas aqui, que a gente vai iniciar falando, que é a LH2 e a LH1, tá? Essas moléculas, elas funcionam como um complexo, tá? Que a gente chama de moléculas antena, ou complexo antena, beleza? Esse complexo antena são tipos também de clorofilas, mas tipos secundários. Elas não transmitem os elétrons direto para o citocromo, por exemplo, ou para outras moléculas, tá? Elas vão transmitir os elétrons para a clorofila principal. Como que isso acontece? A luz é um tipo de energia, né? A luz tem fótons. Essa luz ela vai atingir essas moléculas e vai excitar essas moléculas, fazendo com que elas liberem um elétron. Tá? E esse elétron ele vai ser retransmitido para outra clorofila, que é a P870, que é o centro de reação.
tá? E aí esse centro de reação vai transmitir para outras moléculas. Então vamos entender. LH2 e LH1 são tipos de clorofila, tá? São chamadas de complexo antena e elas transmitem o seu elétron para o centro de reação, tá? Que é uma clorofila também, que também tem a capacidade de receber luz e ser excitada. Agora vamos rapidinho. Uma vez que essa molécula de P870 é excitada pela luz ou recebe outro elétron, esse elétron ele tem o nível de energia aumentado, tá? Ele é excitado. E aí ele se desloca dessa molécula, passando para uma série de outras moléculas. E agora a gente vai entender quais são essas moléculas. Primeiramente, esse elétron ele sai, tá, dessa clorofila e vai para uma molécula que chama BPH. A BPH ela transmite esse elétron para uma série de moléculas que a gente está vendo ali no meio da membrana, chamada de pool de quinonas, tá? Então, a BPH vai transmitir um elétron para uma quinona. Essa quinona, para comportar o elétron, ela vai precisar de 2 hidrogênios, tá? Então, ela vai ser reduzida a QH2. A QH2 ela vai transportar os elétrons até o citocromo BC1. Olha como é que é simples e fácil, gente. O BC1 vai receber os elétrons da QH2, vai ser reduzido, tá? E depois vai transmitir esses elétrons para o citocromo 2, que ele é solúvel em água, em meio aquoso, tá? Essa molécula ela vai permear, tá, a membrana plasmática, devolvendo esse elétron para a clorofila 870. Ok. Agora vamos entender uns detalhes importantes. Quando a quinona, tá, QH2, doa esses elétrons para o BC1, esses elétrons eles são doados, então a molécula se desestabiliza, liberando 2 hidrogênios para o periplasma. Tá? Então toda vez que isso acontece, 2 hidrogênios são liberados. Há um acúmulo de hidrogênio no periplasma, isso é muito importante a gente saber, formando um concentrado, tá? Um potencial hidrogênio iônico ali mais baixo, né? Um pH mais baixo, que tem tendência de atravessar para o citoplasma, para se estabilizar. E aí o que a célula faz? Ela tem uma molécula ali na parede que se chama ATP sintase, onde o hidrogênio volta. E toda vez que o hidrogênio volta, ele transforma ADP em ATP. Não o hidrogênio transforma, mas a molécula, tá? Ela utiliza essa energia, desse potencial de hidrogênios acumulados aqui, para transformar ADP em ATP. E o ATP é a moeda energética da célula, tá? A gente vai ver que todas as reações praticamente que acontecem na célula utilizam ATP, beleza? Continuando, cara, isso tem uma importância evolutiva e ecológica. E por que isso é importante? Por que essas células são importantes? Por que a fototrofia anoxigênica é importante? Provavelmente ela foi o primeiro tipo de fotossíntese na Terra. Sem esse tipo de fotossíntese, aliás, fototrofia, a fototrofia oxigênica não tinha existido, né? Que a gente conhece muito das plantas e cianobactérias, beleza? Ela contribui para o ciclo de enxofre de ferro, uma vez que ela não usa água, ela usa, por exemplo, sulfeto de hidrogênio, tá? Vai contribuir para o ciclo do enxofre de ferro. E como eu falei antes, existem zonas anaeróbicas, lodos, sedimentos e águas que têm um ecossistema dependente dessas células. Aplicação. Cara, isso é uma aplicação enorme, tá? Esses organismos, eles são úteis para produzir bioenergia, tá? Lembrando que as plantas, né, elas fazem fotossíntese, ela produz lá a glicose dela através da água, do gás carbônico, da luz. Essas células também produzem moléculas orgânicas. E essas moléculas orgânicas podem ser transformadas em combustível. Então isso tem uma aplicação muito maneira em biotecnologia, que já é estudada hoje, tá? Então você pode se aprofundar aí. E eu vou voltar num vídeo falando sobre o processo de síntese, continuando, tá? Essa aula. Síntese de compostos orgânicos através da fototrofia anoxigênica. Anota aí e já já a gente volta.